Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de, um novo momento, a gente poder parar e meditar na palavra do Senhor. Hoje, dia 10 de agosto de 2025, a gente celebra aqui na nossa nação, no nosso país, aquilo que comemoramos como Dia dos Pais, uma maneira, de despertar nos filhos a sensibilidade e que eles possam demonstrar o conceito, o valor e o significado que os pais têm para si. Muitos pais hoje se sentirão vazios, outros se sentirão muito alegres, e cada um receberá um pouco daquilo que tem plantado no coração dos seus filhos. Então, você, pai, se não recebeu a gratidão, a honra que você esperava, dá uma refletida aí na tua vida, porque muito certamente você deve ter falhado na conquista do coração dos teus filhos, e eles devem estar apenas te respondendo agora dessa forma. É correto? É justo? Bem, quando é uma criança, talvez ele faça isso ainda pela inocência, mas se forem adultos, como muitos são, talvez eles façam pela indiferença ou pelo processo de vingança ou pela maneira de retribuir a falta de significado que você tem na vida dele. E se for assim, é lamentável. Onde é que você vai buscar o refúgio? Vai buscar o refúgio de Deus, porque Deus pelo menos é o teu pai e você pode descansar nele, chorando os teus pecados, chorando as tuas dores e quem sabe, maturando, crescendo nele, você tenha a possibilidade de se dirigir aos seus filhos para chorar e pedir perdão a eles, e se eles ainda tiverem algum retorno, alguma possibilidade de serem alcançados, eles certamente também mudarão suas atitudes, chorarão com vocês e vocês poderão brindar e se celebrar. Mas às vezes é isso que tem. Então é o Dia dos Pais, é um dia para trazer alegria, mas às vezes traz tristeza, correto? Porque nós somos seres humanos, somos imperfeitos e as nossas imperfeições nos trazem dor. Maravilha? Vamos meditar no livro de Salmos, Salmos 67, e a nossa meditação será no versículo 5. Nele diz assim: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Repetindo, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Nós temos aqui um salmo de confiança e de determinação e de, vamos dizer assim, praticamente de profecia, porque aqui está dizendo um convite para que todos louvem a ti, e isso todos é muito mais do que a própria nação de Israel aqui, é todos os povos, e isso vai desaguar ali dentro do que traz ali em Apocalipse, do que traz ali pelos profetas anunciando, quando toda a terra se dobrará os seus joelhos e, vamos dizer assim, reconhecerá o poder, todos se curvarão vamos dizer assim, a plenitude do Senhor. Esse salmo só tem 17 versículos e ele já começa o salmista pedindo misericórdia. Ele pede misericórdia e pede também bênção. Por quê? E pede para que o rosto do Senhor seja resplandecido sobre ele. É algo semelhante como o Moisés recebeu, resplandecer na face de Moisés, que ele brilha, aquela aura, aquela luz diferenciada. Muito, muito certamente, o salmista se vê que aqui é um povo que deve viver em pecado, deve viver vamos dizer assim, em desobediência à própria palavra de Deus. E para que eles possam receber a bênção somente através da misericórdia de Deus. Alguma coisa mudou para a nossa vida? Não mudou nada. Mesmo tendo sido aceitados como gentios, nós éramos, por exemplo, povos de outras nações e fomos aceitos, porque esse povo aqui chamado Israel, ele, vamos dizer assim, ele renegou, ele rejeitou o Messias, rejeitou aquele que veio para trazer a salvação a toda a humanidade. Então nisso ele está separado do Senhor, e o Senhor de uma forma nos acolheu, ou seja, cria na gente a possibilidade, a gente foi enxertado na sua videira, e aí nasce a sua igreja, e aí a gente está vamos dizer assim, usufruindo dessa benéfica, ou seja, algo ruim para o povo israelita se transformou em algo bom. Agora, o interessante é que nós éramos afastados, ou nós afastados no sentido não tínhamos nem sequer direito a estar gozando desse privilégio de conhecer esse Deus verdadeiro, esse Deus único, que esse Deus não se manifestava para a gente, e hoje nós temos. Agora, o engraçado é que vivemos como o povo de Israel, vivemos em desobediência, muitos entre nós procura outros deuses, procura outras manifestações de fé, procura outras referências, colocando como se a própria natureza, ou deuses estranhos fossem também donos, ou seja, donos da sua vontade, da sua vida, que guiam os seus sonhos. É uma clara, vamos dizer assim, uma clara ofensa a esse Deus que tem nos acolhido, que nos acolheu ainda mortos em pecados, e nos deu essa oportunidade de termos essa vida plena nele. E não vai ser diferente, porque essas pessoas sofrerão o juízo de Deus, e a sua justiça, e eles conhecerão o poder. E aqui o salmista está fazendo um convite para que a gente possa, para que a terra possa conhecer o caminho do Senhor, e com isso obtenha a salvação. E ele vai e repete, louve-te, tanto no versículo 3 como no versículo 5, ele repete o mesmo clamor, a mesma súplica, a mesma ordem, o mesmo convite, vamos dizer assim, o mesmo ânimo. Nós precisamos louvar a ti, e esse a ti é a Deus. E o engraçado é que dentro da nossa comunidade, no nosso país, muitas pessoas elas dizem que creem em Deus, têm fé em Deus. E eu sempre pergunto, qual é o nome do teu Deus, por favor? Eu preciso ter a certeza que o teu Deus é o Deus Jesus Cristo que eu sirvo, o grande Jeová. Eu preciso ter essa certeza, porque se enumera tantos deuses, e essa palavra Deus acaba sendo genérica, sendo que Deus é o único que tem poder. E aí
no versículo 6, no versículo 4, ele diz assim: alegra-se e regozije-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Ou seja, quando o Senhor se manifestar sobre essa terra, o seu cajado de justiça, quando todos forem submetidos à sua justiça, ele diz que será com equidade, todos serão julgados com equidade. E equidade no sentido de eles receberão o juízo do Senhor, e o Senhor diz aqui muito claramente que, o salmista disse muito claramente, o Senhor governará a terra. Na verdade, um salmo desse, ele sempre vai levar para as questões proféticas, para o futuro, para o final dos tempos, ele sempre vai levar no final. Aí, no versículo 6, ele diz assim: então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Teremos uma terra rica, uma terra próspera, uma terra de bênçãos, uma terra farta, uma terra em que sofrimento, em que necessidade já não se farão, não haverá choro, não haverá lamento, não haverá pranto. No versículo 7 diz: Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Todas. Aí esse povo se encontrando vamos dizer assim, na liberdade do Senhor, tá bom? Um dia especial, né? O Dia dos Pais, como nós dissemos. E não tem um pai mais especial do que o nosso próprio pai. Por isso é que eu disse: se você, em relação aos seus filhos terrenos, se você não teve essa relação, não teve esse momento tão especial como deveria ter tido, corre para o teu pai, o Pai Celestial. Ainda dá tempo. Ele quer te abraçar, ele quer te cuidar, ele quer te confortar, e ele quer fazer você crescer espiritualmente nele, porque crescendo espiritualmente nele, mudando, sendo um novo ser, sendo uma nova pessoa, sendo alguém completamente renovado em espírito e em verdade no Senhor, certamente a tua vida terrena também se ajeitará junto com os teus filhos, junto com a tua casa. Que o Senhor nos guarde, meu irmão.